Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei. Guarda essa palavra, permanecei. Pois na cidade, até que, quando? Até que, do alto. De onde? Do alto. Sejais revestidos. Vestidos de novo. Revestidos de poder. Revestidos de poder. A igreja aqui estava triste. Se você ler o capítulo 24, você vai começar a perceber que Jesus tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado. Porém, os discípulos ainda não tinham essa ciência, não estavam sabendo que Jesus estava vivo. Ele trouxe tantas palavras dizendo: é necessário que o filho morra, que o filho padeça, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Ao terceiro dia eu vou estar novamente com vida. Mas nós, hoje, quando lemos a palavra, entendemos isso claramente, irmãos, para a gente não ter dúvida sobre isso. Mas para eles, não tinham essa amplitude que nós temos hoje do conhecimento da palavra. E eles estavam vivendo dias de tristezas, porque enterramos o nosso Senhor. Faz 3 dias que ele foi sepultado. Maria, a Bíblia aí diz no versículo 10 de 24, vai dizer: e eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e também demais que com elas confirmaram estas coisas ao apóstolo. Que coisas? Jesus foi sepultado. E agora elas vão ao terceiro dia para preparar o corpo de Jesus. Porém, quando elas entram, não havia corpo. E elas ficam apavoradas, pensando que alguém tinha roubado o mestre. Mas aparecem 2 anjos da parte do Senhor. A Bíblia diz: 2 homens resplandecentes. E vai dizer: por que está procurando entre os mortos aquele que não está morto? Por que está procurando entre os mortos aquele que vivo está? Vai e anuncia os demais. E ela vai, elas vão e anuncia. Só enquanto elas estão indo do sepulcro até onde os discípulos estavam, onde os apóstolos estavam, Jesus está indo de encontro a 2 homens que estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. A ordem é: permaneça. E eles estavam saindo de Jerusalém, que era o local da bênção, que era o local da vitória, que era o local que Deus mandou ficar, que Jesus mandou ficar. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente faz diferente, né, irmãos? Parece Jonas, né? Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente quer fazer do nosso jeito. Mas Deus é tão bom. Jesus foi lá de encontro a esses 2 homens no caminho de Emaús. É uma história bem conhecida, a gente sempre fala dela. Então, só para a gente entender aqui, Jesus vai lá, aparece para os 2 homens que estão indo para Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e eles estão se distanciando. E Jesus aparece no meio deles, conversa com eles, explica para eles, fala: mas vocês não entendem que era para acontecer isso? Está assim nos profetas, está assim em Moisés, está assim em Salmos, ou seja, em toda a Bíblia do Antigo Testamento, que é o que eles tinham, estava falando que isso ia acontecer. E aí Jesus de repente desaparece. E quando Jesus desaparece, eles entendem que quem estava ali era o próprio Senhor. E como eles tiveram esse entendimento que era o próprio Senhor, em vez de eles chegarem lá em Emaús, agora eles voltam para Jerusalém de novo. Só que agora eles estão voltando para Jerusalém. As irmãs que foram do sepulcro estão voltando para Jerusalém. E quando está chegando, quem está lá? O mestre. Jesus aparece do nada.
entra aqui tudo fechado, tudo trancado, porque a Bíblia diz que eles estavam com medo de morrer. Se mataram Jesus, vai matar nós também. Vamos matar, tranca tudo, fecha tudo. Faz silêncio para ninguém pensar que não tem ninguém aqui dentro. E ali eles estão, mas Jesus entra e aparece. Eles ficam espantados. É um espírito. É um fantasma. Está na Bíblia, irmãos. Crente. Andaram com Jesus 3 anos. Se prepararam para o ministério. Mas agora estão se perdendo, achando que é um espírito. Se fosse um anjo, ainda tudo bem, né, irmãos? É um anjo, né? Agora espírito, um fantasma. E eles já tiveram a experiência do fantasma lá sobre as águas. E era o próprio Cristo. E Jesus diz: não tenham medo. Pai seja convosco. Porque no meio da tribulação, Jesus está ali para acalmar o teu coração. Você fica desesperado com a notícia adversa. Você fica desesperado com aquilo que você está vendo. Mas Jesus está ali e está nos dizendo na hora difícil: paz seja convosco. Não tenha medo da situação, eu estou contigo, eu estou no negócio. E aí Jesus vai conversar com eles. E a Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 1, que 40 dias Jesus vai aparecendo. Para um, para outro. Tanto é que num desse tempo, era para fazer o quê? Permanecer. Mas daí, Pedro diz: eu vou pescar. Mas permanecer. Mas quando Pedro diz: eu vou pescar, os outros discípulos disseram também: vamos junto. Mas eles estavam indo pescar, não era para um lazer, não era para refrescar a cabeça. Quando ele está dizendo: eu vou pescar, eu vou voltar para a minha vida antiga. Jesus morreu. Acabou. Esse ministério aí já acabou. Deus não tem mais obra com a minha vida. Essa situação não tem mais como reverter. Eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu vou pescar, e os outros foram junto. E você vai lembrar que da última vez que eles estavam pescando, não pegaram? Jesus já estava: ó, ministério de vocês de pesca acabou. Eu vou fazer um milagre aí, vocês vão pescar a última vez para guardar no coração. Que foi bênção, porque eu abençoei. Mas agora vocês serão pescadores de almas. Aí Pedro: vou pescar. Vai Pedro, Tiago, João e André, e eles vão. E eles estão pescando. E eles estão lá pescando. E pescando. Presbítero Afonso, não pegaram um peixe. Não sei como vai pescar e não pega um peixe. Não pegaram nada, irmãos. Na última pescaria não pegaram? Se não fosse Jesus. E agora eles voltam a pescar. E sabe o que acontece? A noite inteira e não pegaram? Sem Jesus não vai pegar, irmão. Sem Jesus não vai dar certo. E aí, Jesus está lá na beira, fazendo uma fogueirinha. Já estava com um peixinho preparado lá, fazendo um assado. Ó! Joga lá! Aí só: é o mestre. Não é o mestre. Na hora, irmãos, Pedro vem desesperado para a margem. E Jesus estava ali. Nesses 40 dias, Jesus vai curar Pedro. Jesus vai tratar com Pedro. Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. O coração de Pedro estava ferido, machucado, porque ele negou Jesus. E aí Jesus vai tratar com Pedro: Pedro, tu me ama? Sim. Tu me ama? Sim. Tu me ama? Sim. Deus, Senhor, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Então você vai apacentar o meu rebanho. O meu chamado não é mais para você pescar, Pedro.
O meu chamado agora para você é para você pescar almas, cuidar da minha igreja, cuidar do meu povo. Irmãos, aí imagina, começa o capítulo, eles tristes, abatidos, mas agora Jesus tratou com eles. Agora Jesus aparece ali, fala com eles, como se fosse um fantasma que entrou atravessando as paredes, e eles com medo, e Jesus fala assim para eles: vocês não têm nada para comer aí não? Aí eles falam: tem um peixe e tem um mel aí. Eu não sei essa combinação se dá certo, eu não gosto nem de peixe nem de mel, eu ia ficar na prova. Mas a combinação de repente fica boa, né? Ali comeu peixe e mel. E mesmo assim eles ainda estavam apavorados, irmãos. E Jesus vai dizer para eles assim: olha o buraco nas minhas mãos. Olha os cravos. E aí naquele momento eles entendem que é Jesus. E eles entendem que o Senhor estava ali. E a palavra do Senhor era: permanecei. Permanecei até que. Permanecer naquilo que Deus mandou. Permanecer em Jerusalém. Por que permanecer em Jerusalém? Primeiro, porque em Jerusalém é o lugar da restauração. Permanecer em Jerusalém é lugar de restauração. A Bíblia vai dizer, lá em Isaías 61, versículo 7, em lugar da vergonha, Deus tem dupla honra. Em lugar de vergonha, Deus tem dupla honra. No lugar da tristeza, Deus vai trazer a alegria. Aquela situação que tem feito você chorar, é nessa situação que você vai se alegrar. E para você parece que não vai dar em nada, mas se você permanecer, é nessa situação que Deus vai te dar a vitória. Então, nossa parte, irmãos, é descansar e acreditar que o Senhor está no controle daqueles que permanecem, daqueles que continuam. Jesus vai dizer para eles: permanece. Por que permanece, irmãos? Eles eram galileus, eles não eram de Jerusalém. Quando Jesus morreu, por isso que eles estão voltando para Emaús. Talvez aqueles 2 discípulos estavam voltando para Emaús porque eles moravam em Emaús. Os discípulos, os apóstolos, moravam na Galileia. E eles voltariam para a Galileia. Era normal, cada um para o seu lugar. Mas tinha uma promessa: permanece. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas fica naquilo que Deus falou. Por que ficar em Jerusalém? Porque Jerusalém é o lugar da adoração. E eles queriam ir embora por vários motivos, irmãos. Mas o Senhor foi de encontro. O Senhor foi de encontro. Porque, independente da situação que você está enfrentando, continue adorando. Continue louvando. Continue crendo. Porque o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Jerusalém é o lugar da promessa. Eles podiam ir para qualquer lugar, irmãos, mas ali era o lugar da promessa. O Senhor disse: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa era de Deus. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi Deus que deu a promessa, irmãos. Foi Deus que deu a promessa. O Senhor disse em Isaías 32:15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Joel vai dizer que nós pregamos semana passada, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias.
A promessa foi Deus que deu. Não foi a Igreja Porta da Graça. Não foi o pastor Marcelo. Foi Deus que disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. João Batista disse: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Ele, irmãos, não sou eu, é Deus que vai fazer essa obra, irmãos. É Deus que vai cumprir a sua promessa em nossas vidas. Eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Outro no grego é parakletos, significa encorajador, ajudador, aquele quem dá força, mas a palavra outro é a mesma espécie, é alus, que significa da mesma espécie, diferente em identidade, mas o mesmo em caráter. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um tem a sua função, mas os três têm a mesma essência, que é Deus. Jesus não é mais do que Deus, Jesus não é mais do que o Pai não é mais do que o Filho não é mais do que o Espírito Santo, são apenas funções distintas, pessoas distintas, mas na mesma essência, na presença do Senhor. Então, Jesus está dizendo aqui para os discípulos: vocês fizeram as obras, expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram o Evangelho, porque eu dei autoridade a vocês. Mas eu vou para o Pai. Mas quando eu for para o Pai, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, que é outro da mesma espécie, é Deus. Mas agora ele não vai estar mais em locais. Não vai estar mais apenas em alguns, como no Antigo Testamento. E vinha o Espírito de Deus e Sansão ficava forte. O Espírito Santo vinha para capacitar para uma obra específica. Agora não. Agora o Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre todos aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entra no teu coração. Nós precisamos entender uma coisa aqui, porque a Bíblia vai dizer de revestidos de poder. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi vestido com o Espírito Santo. Você agora é morada do Espírito Santo. Nós comentamos aqui esses dias. Não pensa você que você vai pecar, o Espírito Santo vai ficar do lado de fora esperando. Não, você está levando o Espírito Santo junto no pecado. Ele entristece com as nossas atitudes, assim como ele se alegra em algumas atitudes. Mas nós precisamos buscar o revestimento de poder. Ou seja, uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Uma coisa é o Espírito Santo habitar em você, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. E é isso que o Senhor está dizendo: eu vou revestir de poder. Eu vou capacitar com o meu Espírito para fazer a obra. E a promessa, irmãos, quem deu foi Deus, não veio do homem, foi Deus que deu a promessa. Não espera nada do homem, irmãos, que você vai se decepcionar com o homem. Mas espera tudo de Deus, porque Deus não vai decepcionar você. Se Deus fez uma promessa para você, Ele vai cumprir a promessa. A Bíblia vai dizer lá em Atos, lá em livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Que tinham 500 pessoas reunidas no cenáculo, orando, buscando a presença do Senhor. 500 pessoas. Mas quando nós lemos o relato da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, 120. Cadê os 380? Não é assim, irmãos, tudo na vida? Quando começa é um monte de gente, mas termina só aos poucos. Não foi diferente aqui. Versículo 14 vai dizer assim, de Atos capítulo 1. Todos esses perseveravam
unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A Bíblia faz questão de dizer que até Maria, mãe de Jesus, que até os irmãos de Jesus precisavam ser revestidos de poder, não tinham privilégios, mas todos precisavam ser cheios do poder do Espírito Santo. Versículo 15: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos que acompanharam a assembleia, umas 120 pessoas. Então começou 500 pessoas, mas no dia que desceu, no Pentecostes, 120. Então muitos podem começar, irmãos, mas não se espelhe por aqueles que desistiram no meio do caminho, mas que você seja daqueles que persevera, que você seja daqueles que continua buscando, que continua aguardando a promessa, que continua permanecendo. Temos que perseverar, irmãos, até que se cumpra a promessa. E a promessa veio do alto, não veio do homem, mas veio do alto, porque a promessa foi o Pai que deu. Então permaneça, continua crendo, continue buscando, porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Nós cremos, irmãos, que Deus vai cumprir as promessas dEle nas nossas vidas. Aí a Bíblia vai dizer aí no capítulo 2 de Atos, que eles estavam reunidos no cenáculo, no dia de Pentecostes. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é bagunçado. Deus trabalha organizado. Quem é bagunçado é o diabo, e nem é tanto assim, irmão. Se você ver, a Bíblia vai dizer que ele tinha uma ordem, tem uma hierarquia lá no inferno. Então, não seja bagunçado. Quem gosta de bagunça não trabalha de acordo com Deus. Precisamos ser organizados. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Porque no dia de Pentecostes, que dia era dia de Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa para celebrar o Senhor, agradecer a Deus pela colheita. E era uma festa até mais importante do que a Páscoa, aonde vinha mais gente do que a própria Páscoa. Então, Jerusalém estava cheia, e eles estavam permanecendo em Jerusalém, orando unânimes em oração, 49 dias. Olha como Deus é organizado. 50 dias. O Pentecostes são 7 semanas de 7 dias. E o número 7, na Bíblia inteira, trabalha da perfeição de Deus. Porque 6 dias Deus cria o mundo, no 7º Ele descansa. Então trabalha na perfeição de Deus. Deus é perfeito. Então Deus já tinha o dia programado, presbítero Renan, para a descida, para o revestimento. E eu creio que Deus tem uma data preparada para esta igreja, para experimentar um novo de Deus sobre este lugar, sobre tudo aquilo que Deus tem falado, tudo aquilo que Deus tem prometido. Deus já tem essa data preparada. A minha pergunta para você agora é: você vai ser dos 120 que estão perseverando, ou dos 380 que não estavam ali presente no dia que ele veio? Pentecostes, 7 semanas de 7 dias, e eles estão ali perseverando, unânimes em oração, orando, louvando, adorando, buscando a presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Primeiro dia estão lá 500, no segundo dia 490, terceiro dia 480, e foi diminuindo, irmãos, mas tinha aqueles que permaneceram, e os que permaneceram receberam. Os que permaneceram receberam. Oh glória, louvado é o nome do Senhor, porque Deus não trabalha no acaso, Deus trabalha tudo preparadinho. Senhor, quando o Senhor vai restaurar os tempos de Israel? Não compete a vocês saber data.
mas já está preparado. Na hora certa virá, permaneça. Não, mas Deus fez uma promessa, mas está demorando, o tempo está passando, eu estou envelhecendo e nada está acontecendo. Permaneça. Continue. Está insistindo. Senhor, mas está tudo difícil, está tudo bagunçado. No meu serviço é só perseguição. No ministério não me dão oportunidade. O meu casamento está um caos, eu vou me separar. Permaneça. A promessa para quem permanece. A promessa é que fica no lugar da bênção. Aonde fica onde que Deus quer que você fique. Estão lá. Dia de Pentecostes, chegando turista de todos os lugares. Todo mundo vindo para Israel. Todo mundo vindo para Jerusalém. Lugar da adoração. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos entregar a Deus as nossas ofertas pela colheita que o Senhor nos deu. Vamos louvar o Senhor, gratidão, 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 glória a Deus. Mas de repente, glória. Mas de repente, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Veio do céu um som. Como que de um vento impetuoso. E encheu toda a casa por onde estavam assentados. Veio como? Comparação. Não é que fosse. Comparação. Um som. Não veio o vento. Talvez aquele apito. Ou seja, veio alguma coisa. Chegando o som. Como um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhes falasse. Todo mundo cheio do Espírito Santo. Veio o vento, veio como língua de fogo, como comparação, não era língua de fogo. Veio, todos foram cheios do Espírito Santo, cumprindo-se Joel 2:28. Aonde todos foram cheios do Espírito Santo. Aonde os filhos e filhas profetizaram. Os velhos tiveram sonhos. Os jovens tiveram visões. Os servos e as servas também foram cheios do Espírito Santo. O Senhor estava dizendo, não haverá distinção. Não haverá, como diz a palavra, acepção. Aí, tá vendo? Bom ter uns universitários aqui. Acepção de pessoas. Todos. Pode ser escravo, pode ser velho, pode ser jovem, pode ser criança. Se está com fome, se está com sede de Deus, vai ser cheio. Se está buscando, vai ser cheio do Senhor. Nós precisamos buscar o revestimento do alto. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Irmãos, nós sempre falamos aqui de William Seymour, do avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, em Los Angeles. Aonde William Seymour, um homem negro, ou preto, agora eu não sei mais, nem sei mais se é certo falar negro ou tem que falar preto. Mas, não é racismo não, tá, pastor Augusto? É falta de conhecimento. Mas aí, irmãos, ele estava lá com essa fome, com essa sede
da presença de Deus. E ele fica sabendo que em outro lugar houve um batismo com o Espírito Santo. Ele atravessa, pega o trem, vai até aquele lugar. E ele também quer esse recebimento do poder de Deus. Você vê que é uma busca, irmãos. Às vezes a gente fica no oba-oba e não recebe. Eu demorei um pouquinho para ser batizado com o Espírito Santo. O pastor Tiago já contou que o testemunho dele também, que não foi fácil. E eu tenho certeza que para a maioria aqui teve uma busca para ser batizado com o Espírito Santo. Demorou um pouquinho para ser batizado no Espírito Santo. Todo culto eu ia para frente, falava, olha aí, irmão, quero ser batizado no Espírito Santo. E fui batizado sozinho no meu trabalho, irmãos. Então não tem lugar para Deus trabalhar. O que importa é a tua busca. E ele atravessa e ele recebe esse batismo no Espírito Santo. Ele começa a falar em línguas. Aconteceu alguma coisa no som aí? Está diferente? Está saindo som aí? E ele vai buscando a presença de Deus. Recebe esse batismo no Espírito Santo. E ele volta para a sua casa. E ele começa a orar de 5 a 7 horas por dia. Ah, eu orei meia hora hoje, pastor. Ó, estou cheio. Não dá, irmão, para ser cheio só com meia hora com Deus. Me perdoa. Não dá. Tem que orar um pouquinho mais. A busca é um pouquinho mais. Tira um tempinho com Deus de palavra, oração, louvor, adoração. E vai indo devagarzinho, irmãos. Sabe o que acontece? A gente fica preocupado assim, eu quero orar 1h30, de uma vez. Irmão, ora meia hora. Depois você passa mais um período, ora mais meia. Depois de noitinha, ora mais meia. E aí vai aumentando o teu propósito com Deus. Pastor, isso aí é para o senhor que é pastor, para os obreiros. Para mim não, né, pastor? Você quer ser cheio? Eles permaneceram unânimes. Orando. 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 Até que foram cheios. Então, se você quer mesmo, irmãos, quando a gente quer uma coisa, a gente se esforça, não é? Se arruma tempo. Uma vez eu vi um pastor falando que, de vez em quando, um pastor convidava ele para pregar naquela igreja. Ei, pastor, hoje não vai dar, minha agenda está meio lotadinha, vai ter para tal data. Aí ele falou que ele foi pregar lá naquela igreja, não é porque ele não era pastor ainda, aí ele foi pregar naquela igreja. Aí, de repente, ele estava pregando, ele olhou para uma menina. Ele falou, opa, isso aí é de Deus, hein? E aí ele começou a gostar da menina. Ele falou que toda a bestinha que ele tinha na agenda, ô pastor, posso pregar aí hoje? Ele queria ver a menina. Porque quando a pessoa quer alguma coisa, ele dá um jeitinho, irmão. Então, se você quer mesmo a presença, e é isso que Deus está querendo ver de nós. Será que a gente quer mesmo é ser cheio de Deus? Ou será que ele só está brincando de querer ser cheio? Só para sentir um arrepio? Só para dar um roda-roda? Ou se de fato a gente quer? Ele começou a orar, irmão, 5 horas por dia. Passou a orar 7. E ele começou a orar. Aí tem relato na história que vai dizer que tinha uma mulher que ela não sabia ler. E ela entrou no propósito de oração do William Seymour. E ela falou que ela começou a ler a Bíblia, sem saber ler. Ela ia ler um livro, nada. Abria a Bíblia, lia. Ia ver uma receita, nada. Abria a Bíblia, lia. Houve outra irmã que nunca tocou o teclado. E de repente ela começou a tocar o teclado perfeitamente. Sabe o que é isso? É ser cheio do Espírito Santo. Para cada um, Deus vai usar de uma medida, de uma maneira. Nem todo mundo vai ser pastor pregador. Mas cada um, Deus vai dar uma medida. A partir do momento que a gente é cheio do Espírito Santo, Deus vai capacitando para fazer algo para a parte do Senhor. Deus vai capacitando. E o William Seymour fez esse movimento que se tornou o pentecostalismo, aonde nasceu as Assembleias de Deus, aonde o Evangelho foi espalhado, pregando a palavra, anunciando a palavra de Deus, aonde houve esse movimento pentecostal, por causa de um
homem sedento, que se dispôs a buscar a presença de Deus. Que buscou a presença de Deus. Tamanha glória tinha naquela casa, que as pessoas passavam na rua, aí você vê o que é avivamento. As pessoas passavam na rua e entravam na casa de William para saber o que estava acontecendo. Outros eram atraídos para a presença. E quando entravam, sabe o que acontecia? Elas caíam de joelhos, reconhecendo que eram pecadoras. Caíam de joelhos pedindo perdão pelos seus pecados. Irmãos, cada um com Deus. Quando você entrou hoje por aquelas portas, você veio fazendo uma autoanálise, dizendo, meu Deus, me perdoa porque hoje eu fiz tal coisa, ontem eu fiz aquilo, segunda eu fiz aquilo, ou você entrou como se você estivesse entrando na padaria para pegar um pão. Ou você entrou com temor que como se estivesse entrando para encontrar com o Senhor. Não vou julgar ninguém, não vou colocar a minoria ou maioria, cada um com Deus. Quando a gente entra na presença do Senhor, Ele vai sempre nos parar. Tire a sandália dos seus pés. O peso do pecado arde, porque o Espírito Santo, Ele nos convence. Se você está sentindo cada dia mais o Espírito Santo puxando a tua orelha, dá glória porque você está chegando mais perto de Deus. Agora, se você continua errando e está tudo bem, então ore mais, busque mais, porque nós precisamos estar chegando mais perto de Deus. Quero terminar aqui agora. Pode até subir os irmãos do louvor. Eles estavam lá, irmãos, no dia de Pentecostes, receberam o mover do Espírito Santo. E aí, irmãos, eles chegaram os turistas e olharam, ixi, vocês estão bêbados, é? Vocês beberam muito, é? E Pedro vai falar assim, não, gente, é só 9 horas da manhã, esse horário a gente não bebe, não. Brincadeira, irmãos. Só 9 horas da manhã, ninguém bebeu aqui não, isso aqui é o Espírito Santo. E interessante que eles estavam falando em português, quem era americano estava entendendo no inglês. O alemão estava entendendo em alemão. Só para você entender, né? Não tinha alemão, não tinha brasileiro, não tinha nada disso lá não. Mas cada um entendia na sua língua. E Pedro começou a pregar, irmãos. E Pedro abriu ali. Pedro não estava com medo de morrer? Estavam trancados lá? Mas quando foram cheios do Espírito Santo, não tinha mais medo, não. Agora tinha ousadia. E ele começou a pregar. E Deus deu graça. E ele pregou. E dando graça. E pregando. E pregando. E pregando. Alguém quer aceitar Jesus? 3.000 almas. No primeiro culto de Pedro. 3.000 almas. No culto de Pedro. Depois disso, a igreja primitiva não parou mais de crescer. Você que já leu Atos, você que lê Atos, sabe que todo dia Deus acrescentava. A igreja primitiva foi crescendo, a ponto de levantar Paulo para pregar para além das fronteiras, para abrir igrejas fora, porque a palavra do Senhor vai dizer, e vocês vão pregar esse evangelho. Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até o Brasil. Porque para eles o confim da terra é o Brasil, irmãos. Para a gente aqui, eles estão mais para lá, né? Mas eles estavam lá, então para a gente era o fim do mundo. É isso que ele está dizendo, agora vocês vão até o final do mundo. E chegou aqui, irmão. Chegou aqui, porque Deus enche de poder para um propósito. E qual foi o propósito? Ser testemunha, pregar o evangelho. Deus não enche ninguém para ficar rodando na igreja.
Não estou falando que é errado, irmãos. De vez em quando Deus faz esses mantos aí. Isso é manifestação de quem é cheio. Não estou falando mal, não. Sou pentecostal. Mas o Senhor enche para a gente ganhar almas. O Senhor enche para fazermos a obra. O Senhor enche para glorificarmos o nome dEle. Então coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu tenho buscado. Sei que alguns irmãos aqui também têm buscado. Mas nós precisamos permanecer. Quando vinha esse enchimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, pode ser um culto de quarta, pode ser um culto de domingo, pode ser um culto de jovens, pode ser um aniversário de coral, não sei quando vai vir, eu sei que Deus já sabe. O que eu quero é estar aqui no dia. Eu quero estar aqui no dia. Eu não quero ficar sabendo o que Deus fez. Eu quero estar presente no que Deus está fazendo. Então, continue orando, irmãos. Ah, pastor, mas tem dia que eu nem sinto de orar, pastor. Tem dia que eu oro, pastor, mas, nossa, não sinto nada. É assim mesmo, irmão. Tem dia que você não vai sentir nada. Tem dia que você vai sentir até raiva. Porque está orando e não está sentindo nada. É normal. Mas é uma comunhão. É um relacionamento. É isso que Deus está querendo de nós. É um relacionamento. Então vamos ter alegria, prazer de estar na presença do Senhor. Vamos priorizar estar na casa do Senhor. Vamos priorizar estar com a palavra do Senhor. Vamos priorizar estar orando e falando com o Senhor. Vamos priorizar as coisas de Deus, porque Ele vem para aqueles que permanecem. Amém?